Imagine um homem que passou 35 anos lutando na selva africana, que foi recebido como herói na Casa Branca pelo presidente americano, mas que também foi considerado um criminoso de guerra. Um líder carismático que dominava múltiplos idiomas, mas que ordenou execuções públicas de seus próprios aliados. Jonas Savimbi foi descrito como um dos líderes mais talentosos e carismáticos da história africana moderna, mas sua sede de poder custou centenas de milhares de vidas em Angola. Como um homem pode ser simultaneamente herói da liberdade e demônio da guerra? Se você quer descobrir a verdade por trás de uma das figuras mais controversas da África, não saia daqui. E já deixa o like para fortalecer o canal, porque essa história vai te chocar do início ao fim. Em 22 de fevereiro de 2002, soldados das Forças Armadas angolanas finalmente alcançaram Jonas Savimbi na província do Moxico, no centro-leste de Angola, e o mataram. Sua morte marcou o fim de 27 anos da sangrenta Guerra Civil Angolana, um conflito que devastou um dos países mais ricos da África em diamantes e petróleo. Mas quem era realmente esse homem que dividiu opiniões entre ser um libertador ou um tirano? Jonas Malheiro Savimbi nasceu em 3 de agosto de 1934, em Munhango, na província do Bié, Angola, filho de Helena Imbundu Savimbi e Lote Savimbi. Ele pertencia ao grupo étnico Ovimbundu, que representava cerca de 1/3 da população angolana. Seu pai, Lote, era funcionário da Ferrovia de Benguela e pastor da Igreja Congregacional. A dedicação evangelística de Lote era tão impressionante que as missões católicas locais, em constante conflito com ele, repetidamente pediam às autoridades ferroviárias para transferi-lo para novos postos. Conforme a família se mudava, o jovem Jonas absorvia as habilidades oratórias convincentes de seu pai e um conhecimento detalhado sobre as ferrovias. Esse conhecimento ferroviário, mais tarde, se tornaria crucial quando, como líder guerrilheiro, ele organizaria ataques contra a linha, que era uma das ligações comerciais vitais da África Austral, transportando cobre e outros minérios do Zaire, Zâmbia e Zimbábue. Cortando a ferrovia, a UNITA efetivamente paralisou a economia angolana. Jonas frequentou escolas missionárias protestantes, onde se destacou academicamente. Demonstrou grande determinação e inteligência ao conseguir educação secundária, algo extremamente raro para crianças negras na época. Savimbi então conseguiu uma bolsa de estudos para Lisboa, Portugal, para estudar medicina. Durante seu tempo em Portugal, Savimbi se envolveu com política e, como a maioria dos estudantes angolanos, atraiu a atenção da Polícia Secreta Portuguesa, a PIDE. A Polícia Secreta Portuguesa chegou a deter Savimbi várias vezes. Eventualmente, Jonas deixou o país secretamente, com a ajuda de uma rede de apoio, e foi abrigado por simpatizantes comunistas na França. Jonas Savimbi recorreu novamente aos missionários para conseguir uma bolsa que lhe permitiu retomar seus estudos na Suíça. No entanto, ele tomou a decisão de abandonar o estudo de medicina, parcialmente porque considerava a libertação dos angolanos de Portugal como a prioridade mais importante do seu país. Então, Jonas Savimbi se transferiu para a Universidade de Lausanne para estudar ciência política e direito, onde se doutorou. No início dos anos 1960, Savimbi flertou com vários movimentos de independência angolanos, chegando a se juntar à ala jovem do Partido Marxista, o Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA. No entanto, seguindo o encorajamento de nacionalistas africanos, Savimbi se juntou à União dos Povos de Angola, a UPA, em 1961, onde foi nomeado secretário-geral. No ano seguinte, a UPA e o Partido Democrático Angolano formaram a Frente Nacional para a Libertação de Angola, conhecida como FNLA. Savimbi
tornou-se ministro das Relações Exteriores do governo da República de Angola no exílio da nova organização, antes de renunciar em 1964, devido a desentendimentos com o estilo de liderança do fundador Holden Roberto. Savimbi também os acusou de tribalismo e de serem influenciados por interesses estrangeiros. Em 1965, Savimbi decidiu formar seu próprio movimento e buscar apoio para ele. Esse apoio veio da República Popular da China. Ele e alguns outros camaradas foram treinados na China, onde obtiveram preparação militar, especialmente em táticas de guerrilha. Durante sua estadia na China, Savimbi conheceu líderes da Revolução Chinesa. Muitos anos depois, quando Savimbi buscou ajuda das nações ocidentais, ele reinterpretou sua experiência na China, chegando a ser citado dizendo: "De Mao e dos comunistas, aprendi como lutar e vencer uma guerra de guerrilha, mas também aprendi como não administrar uma economia ou uma nação. A riqueza de uma nação é criada pela iniciativa dos indivíduos." 1966 veria Savimbi finalmente formar sua organização política, a UNITA. A UNITA foi formada em 13 de março de 1966, dentro de Angola, na aldeia de Mungai, na província do Mochico, seguindo um período de intensa mobilização política de Jonas Savimbi. A organização então começou ações armadas contra os portugueses no terreno em 25 de dezembro de 1966. A UNITA tornou-se o terceiro maior movimento político na campanha de independência de Angola, além de seus rivais, a FNLA e o MPLA. Savimbi era um líder carismático. Ele era fluente em português, inglês e francês, além de dominar línguas locais, e mobilizava muitas pessoas com seu poder oratório. Ele alegava que a UNITA seria multiétnica e comprometida com a unidade angolana e a tomada de decisões baseada em consenso tradicional, em oposição ao estilo de liderança centralizada e hierárquica do MPLA. Ele e suas forças, com bases de operação no leste e sul do país, começaram a atacar locais importantes como a ferrovia de Benguela, que era uma linha estratégica para os portugueses. No entanto, durante este período, surgiram alegações controversas sobre possíveis contatos entre Savimbi e as autoridades portuguesas, que posteriormente causariam questionamentos sobre sua credibilidade como líder nacionalista. Com o tempo, o governo português se viu sitiado dentro de Angola e ostracizado internacionalmente por sua continuada dominação sobre a nação. Após a ditadura portuguesa ser derrubada em um golpe militar em 1974, Savimbi emergiu da guerra de guerrilha para concluir um cessar-fogo com os novos líderes portugueses. Savimbi também assinou um acordo com os outros dois partidos de libertação angolanos em 1975. Estes eram conhecidos como os Acordos de Alvor e concederam independência a Angola. Savimbi assinou esses acordos junto com Agostinho Neto do MPLA e Holden Roberto da FNLA. Ao assinar esses acordos, havia a esperança de que os três grupos pudessem se unir e liderar seus compatriotas em uma transição pacífica para a independência. Isso, no entanto, não aconteceu. Angola tornou-se independente em 11 de novembro de 1975. No entanto, a rivalidade entre as principais facções insurgentes continuou e rapidamente evoluiu para a sangrenta Guerra Civil de 27 anos de Angola. Após a desintegração dos Acordos de Alvor, uma luta pelo poder rápida e amarga se seguiu, quando o MPLA se declarou o novo governo de Angola. Quando Savimbi e seu partido UNITA protestaram, o MPLA chamou tropas cubanas e usou armas fabricadas pelos soviéticos para manter o poder. Logo, Savimbi estava fugindo e recuou para sua base em Huambo, nas terras altas centrais. Então, em março de 1976,
Sob ataque do governo do MPLA, Savimbi começou a longa marcha para o sul, inspirado no feito do líder chinês Mao Tse-tung. Apesar do assalto à UNITA, Savimbi não foi facilmente derrotado. Ele atraiu e recrutou um novo exército, apontando para seus seguidores que Angola havia apenas trocado a dominação pelos portugueses pela dominação pela União Soviética. Essa retórica, bem como o apoio soviético ao MPLA, atraiu a atenção do governo do apartheid na África do Sul, onde o governo branco minoritário temia incursões soviéticas na África. Com a ajuda de armas, soldados e treinamentos sul-africanos, Savimbi foi capaz de organizar uma força guerrilheira poderosa e eficaz. Ele estabeleceu sua nova base em Jamba, perto da fronteira com a Namíbia, sob a proteção do escudo militar sul-africano. A guerra civil angolana progrediu e, repetidas vezes, o governo angolano, com seus reforços cubanos e maquinaria de guerra soviética, tentou aniquilar o exército de Savimbi. Mas esta não era uma tarefa fácil. Em meados dos anos 1980, as forças da UNITA de Savimbi controlavam vastas extensões de território, de onde assediavam instalações governamentais, ferrovias e linhas de suprimento. Em tudo isso, Savimbi tornou-se uma peça importante para interesses americanos e sul-africanos que queriam impedir o MPLA de controlar um país africano tão rico e estratégico. Durante a guerra, vastas porções de terra no campo foram cortadas da agricultura por campos minados. Vítimas de minas e crianças desnutridas lotaram os hospitais nessas áreas. Milhares de meninos e meninas foram recrutados pelas tropas da UNITA e levados para áreas controladas pela organização no sul, ao redor da capital de Savimbi, em Jamba. Relatórios indicam que a UNITA cometeu atos violentos, incluindo execuções públicas e outros abusos contra civis. Dentro da UNITA, Savimbi mantinha controle rígido, usando seu carisma e eliminando quaisquer possíveis concorrentes à liderança. Muitos dos associados próximos de Savimbi, que o desafiaram, foram presos ou executados por suas ordens. Durante a guerra, Savimbi frequentemente viajou para o exterior em busca de apoio para sua causa, e seus esforços em Washington se mostraram particularmente recompensadores. Sua inteligência e carisma o tornaram convincente para audiências internacionais como um líder anticomunista. Com o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, prometendo reverter o comunismo globalmente, Savimbi conseguiu cortejar com sucesso o apoio americano para sua causa. Ele visitou os Estados Unidos em 1981 e novamente em 1986, quando foi recebido no Salão Oval pelo próprio presidente Reagan. Lá ele recebeu tratamento VIP pela administração Reagan, pois representava a UNITA como um movimento lutando contra o comunismo. No entanto, alguns políticos americanos influentes se sentiram desconfortáveis em apoiar Savimbi, observando que o governo do apartheid sul-africano estava fornecendo suprimentos à UNITA enquanto ocupava a nação vizinha da Namíbia. Mesmo assim, a administração Reagan forneceu à UNITA milhões de dólares em ajuda militar encoberta, incluindo mísseis antiaéreos para combater aviões soviéticos. A Batalha de Cuituquanavale foi o ponto de virada nesta longa luta. Esta batalha levou a um declínio na posição militar e influência de Savimbi. Enquanto isso, o MPLA havia estabelecido completamente sua autoridade no país como o governo legítimo de Angola. Isso também foi seguido pela retirada dos sul-africanos, que foi seguida pela independência da Namíbia em 1990. Após um período de conflito armado amargo e guerra civil ao longo da maior parte dos anos 1980, que havia sido intensificado pela luta da Guerra Fria, esforços iniciais de reconciliação começaram. Em junho de 1989, na cúpula de Gbadolite,
organizada pelo presidente Mobutu Sese Seko do Zaire, Savimbi e José Eduardo dos Santos, que agora era chefe do MPLA e presidente de Angola, se encontraram pela primeira vez. Eventualmente, em 31 de maio de 1991, os líderes rivais assinaram o Acordo de Paz de Bicesse na frente de todas as principais organizações internacionais. Setembro de 1991 veria Jonas Savimbi retornar a Luanda, a capital de Angola, para sua primeira visita após 16 anos de independência. Durante este período de paz e reconciliação, Jonas Savimbi concordou em participar de eleições que seriam supervisionadas pelas Nações Unidas em setembro de 1992. Mas quando a UNITA perdeu, ele retornou à selva para desencadear um dos períodos mais destrutivos de guerra em todo o conflito civil. Isso foi entre outubro de 1992 e outubro de 1993. Nesta fase da guerra, a violência se espalhou para áreas do país que anteriormente haviam sido intocadas. O MPLA retaliou com matança indiscriminada de apoiadores da UNITA e civis do grupo étnico Ovimbundu. Apoiadores do MPLA vivendo nas regiões controladas pela UNITA nas terras altas centrais fugiram para as regiões costeiras, temendo retaliação. As forças da UNITA e do MPLA também começaram a plantar minas em regiões rurais contestadas, causando baixas civis massivas. A guerra angolana deixou dezenas de milhares de pessoas com deficiências permanentes devido a explosões de minas terrestres. Quando a Guerra Fria terminou e os Estados Unidos retiraram o apoio a Savimbi, ele equipou seu exército principalmente com os recursos das vendas de diamantes até as Nações Unidas proibirem tal comércio. Savimbi comprou acesso logístico através da Zâmbia com suas receitas de diamantes e adquiriu armas da Ucrânia e outros lugares para reequipar suas forças. Este período de luta foi apenas acalmado pela assinatura do Protocolo de Lusaka em 1994, que incluía um cessar-fogo e programa para desmobilização e desarmamento e o desdobramento de uma missão maior de manutenção da paz das Nações Unidas. Em 20 de novembro de 1994, Savimbi assinou um tratado de paz para trazer esta segunda fase da Guerra Civil ao fim. Mas, na realidade, Savimbi nunca aceitou completamente o Acordo de Lusaka. Ele aparentou concordar com isso por necessidade tática. Apenas em 1995, Savimbi concordou em encontrar o presidente José Eduardo dos Santos, e a Assembleia Nacional então criou duas vice-presidências, uma das quais foi oferecida a Savimbi. Mesmo assim, ele continuou a resistir, às vezes escalando a guerra na selva. Eventualmente, Dos Santos e Savimbi concordaram com um governo de unidade e a fusão das tropas em um exército nacional. Ele, no entanto, recusaria sua posição no governo de unidade e decidiu não participar da cerimônia de inauguração. A luta em grande escala retomou em 1998 e já em janeiro de 1999, Savimbi não deu sinais de abandonar seu exército na selva, nem de aceitar as mudanças que haviam ocorrido em Angola desde as eleições de 1992. A Guerra Civil Angolana continuou até 2002, época em que tanto o governo quanto a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, haviam marcado Savimbi como criminoso de guerra. Apenas a morte de Savimbi, enquanto lutava contra forças governamentais no México, em 22 de fevereiro de 2002, finalmente sinalizou o colapso da UNITA militar. Nesta ocasião, soldados das Forças Armadas angolanas haviam rastreado Savimbi nesta província do México e o mataram em combate. Ele foi rapidamente enterrado em um cemitério na cidade central de Luena. 17 anos depois, em 2019, seus restos mortais foram exumados em janeiro daquele ano.
Isso foi com a intenção de dar-lhe um funeral e sepultamento dignos, bem como uma tentativa de reconciliação nacional em Angola. Jonas Savimbi foi ressepultado em maio de 2019. A história de Jonas Savimbi nos mostra como a sede pelo poder pode corromper até mesmo os ideais mais nobres. Um homem que começou lutando pela libertação de seu povo terminou sendo responsável por décadas de sofrimento. Sua vida ilustra as complexidades da política africana durante a Guerra Fria, onde líderes locais se tornaram peões em jogos geopolíticos maiores. O legado de Savimbi permanece controverso. Para alguns, ele foi um herói da liberdade que nunca desistiu de seus princípios democráticos. Para outros, foi um líder autoritário que sacrificou seu país por ambição pessoal. A verdade, como sempre, está em algum lugar entre esses extremos. O que é inegável é o impacto devastador que sua guerra prolongada teve sobre Angola e seu povo. Se essa história te fez refletir sobre os custos do poder e da guerra, deixa o like para ajudar o canal e se inscreve para mais histórias fascinantes da África. Compartilha nos comentários o que você pensa sobre o legado de Jonas Savimbi, herói ou vilão. A história da África está cheia de figuras complexas como essa, e eu vou continuar trazendo essas narrativas importantes para vocês. Até a próxima!